Janela de transferências escancarada. O primeiro reforço da era Sampaoli chegou ao Ninho do Urubu. Sorridente, camisa 22 em mãos. E depois de uma vitória. O elenco, enfim, encorpa como desejava o treinador. Aos 27 anos, Luiz Araújo era pretendido pelo Flamengo já há algumas janelas. Também pretendido por Sampaoli. Deu tudo certo. Chegou animado, vestiu a camisa 22 e já apresentou algumas credenciais. Eu sou um jogador que gosta de jogar bastante pelo lado direito, aberto, por conta da minha característica. Ser um jogador rápido, habilidoso, finalizo bem, mas também posso jogar na ponta esquerda e aonde o São Paulo precisar eu vou estar pronto para poder jogar e ajudar o Flamengo. Além de Luiz Araújo, ainda nessa semana Rossi e Alan, já confirmados, devem ser apresentados. Na mira está também Claudinho do Zenit. De La Cruz do River Plate ficou difícil. E o Wendel, também do Zenit, está descartado. Bem, de fato, o interesse pelo Claudinho é verdadeiro. A gente já fez alguns procedimentos em relação a falar com o empresário, ver de fato qual é o tamanho do apetite, do empenho que o jogador poderia fazer ou pode fazer para colaborar, ajudar, ajustar para essa contratação. Isso é um procedimento normal, natural, a gente tem que ter paciência. O River Plate sentou em cima da multa contratual, que é perto 16 milhões de dólares, e isso o Flamengo não quer pagar, não entende que seja razoável pagar. Ou a gente parte para a negociação, ou se não tiver essa negociação, ou qualquer tipo de negociação, o jogador não vem, simples assim. O Wendel é em relação a isso. Não teve contato nosso e a gente também, pelo menos eu, não farei contato. Durante a coletiva de apresentação houve desconforto. Ao responder uma pergunta sobre possível irritação de membros do Atlético Mineiro com a contratação de Alan, o vice de futebol Marcos Braz fez uma comparação com o tema assédio. Como é que foi esse processo? Daqui a pouco vão achar que eu sou assédio. Vamos lá. Nada contra não, hein, gente, pelo amor de Deus. Então, senão já vão para outro caminho. Vamos falar que, pelo amor de Deus, eu não tenho nada contra nenhuma opção de nada de gente, pelo amor de Deus. Eu vou sair daqui homofóbico também. Pelo amor de Deus, hein, só para... Após deixar a sala de coletiva, Braz voltou ao local para se desculpar pela fala. Então, para deixar claro, que se alguém se sentiu ofendido, alguma coisa, estou pedindo desculpa, mas não tem qualquer tipo de situação com assédio ou com qualquer outra coisa, ou em qualquer outro estado, ou em qualquer outra situação. Tranquilo? Então, assim, para deixar claro, aqui que foi em cima de um contexto, foi em cima de uma situação, mas mesmo que for em cima de contexto A, B, C ou D, estou aqui pedindo desculpa. Um dia agitado no Ninho do Urubu, um dia de Flamengo, mesmo em boa fase. A gente falando desse mercado agitado do Flamengo, de chegadas, de possíveis contratações, a gente traz os números do Pedro. Por que o Pedro? Porque o Al Hilal, o time do Jorge Jesus, teria feito uma proposta pelo atacante do Flamengo, que já negou. 33 jogos, 25 gols, 0,76 gols por jogo, 4 assistências, 81,5 minutos para participação em gols, ele que é o artilheiro do time. Mas, Pedro Henrique Torre, a gente falando aí de chegadas, mas também podemos ter saídas deste Flamengo, já é um processo até de renovação para esse time? Seja muito bem-vindo, um beijo para você. Tudo bem, Glaucia? Um beijo para você, abraço aí, Calçade, Renato, todos que acompanham a gente nesse Sport Center. É a janela mais aquecida do Flamengo, é a janela europeia, né? Essa do meio do ano, porque é quando o Flamengo busca o maior número de reforços, de fato, vê boas oportunidades ali no mercado europeu, investe a maior parte do seu orçamento e também onde se abre essa janela aí que os clubes europeus vêm buscar, às vezes, reforços no Flamengo, especialmente
garotos jovens, assim como o Matheus França, sempre muito sondado por equipes europeias, tem essa possibilidade. O Flamengo não tem mais obrigação, entre aspas, de vender jogador esse ano, já cumpriu a sua meta e ultrapassou a sua meta com a venda do João Gomes no início do ano para o futebol inglês, mas o Matheus França vem sendo sempre muito sondado ali, então tem uma possibilidade de futebol inglês, Premier League e tudo mais, mas a partir dos 25 milhões de euros. Sobre o Pedro houve de fato uma oferta a ele, salário 6 vezes superior ao que ele ganha atualmente no Flamengo, do Al Hilal. O Al Hilal, antes da chegada do Jorge Jesus, fez essa oferta, o Pedro ponderou, mas entendeu que pelo momento vai muito bem no Flamengo, seleção brasileira, acabou de disputar a Copa do Mundo, não valia a pena trocar o projeto esportivo no momento, mesmo que financeiramente fosse uma diferença enorme. Os árabes sinalizaram que de repente podem voltar à carga muito em breve, ainda mais de repente com a chegada do Jorge Jesus lá, que trabalhou nem 6 meses ali com o Pedro, naquele início ali, a pré-pandemia. Então pode ser que daqui a pouco eles tentem mais uma vez, aí balancem um pouco mais e aí teriam que fazer uma oferta bem poupuda ao Flamengo, bem significativa, já que ele tem uma multa rescisória para o exterior de 60 milhões de euros. O Flamengo ainda busca o Claudinho com o Zenit, pensa ali nos 15, 20 milhões de euros, era o que imaginava nessa negociação. Uma ideia ali inicialmente falando com o Zenit, 16 milhões de euros, o Flamengo quer puxar para baixo, o Zenit pode crescer, negociação, puxa para lá, puxa para cá, sabe que é muito difícil negociar com os russos e ao mesmo tempo vai dando essa reciclada no elenco. Saíram o Marinho, saíram o Hugo Souza, todos esses jogadores aí para, enfim, ao pouco oxigenar o elenco do Flamengo. E a gente tem até uma tela aí com jogadores em fim de contrato, já porque no fim do ano se encerra esse contrato, são 6 atletas no total. O Vidal já basicamente deu adeus, né? Falou que não fica no ano que vem, já deu essa declaração. Se aparecer até alguma proposta vantajosa no meio do ano, o Flamengo até pode liberar. O Marcos Braz ontem disse que não chegou nenhum contato, por exemplo, como se especulou, do Inter Miami, o time do Messi agora, nada nesse sentido. Temos aí até nessa lista o Davi Luiz, ele tem um gatilho de renovação automática se uma das partes se manifestar pelo número de jogos que ele já cumpriu por mais um ano. E tem outros jogadores muito importantes aí, o Rodrigo Caio teve uma possibilidade de ir para o Cruzeiro, por exemplo. O Felipe Luiz não se sabe se ele continua a carreira após isso. E aí Everton Ribeiro e Bruno Henrique, que são os mais cotados para que sejam ofertados mais um ano de contrato. Ainda mais o Bruno Henrique agora recuperado. Então o Flamengo trabalhando nesse sentido aí. É natural, né, Glaucia? Vem essa renovação e tudo mais, mas corre o risco sempre de perder jogadores importantes como o Pedro, que deve ser titular amanhã, já que o Gabigol, com problema no tornozelo, não participou do treinamento do campo hoje pela manhã lá no Ninho do Urubu, então não deve atuar amanhã, e nem o Léo Pereira com um problema também muscular. Eles saíram no jogo contra o Fortaleza, devem ser os problemas, as dores de cabeça para o Sampaoli, que para fechar, arredondar, o Luiz Araújo deve ser relacionado para essa partida, está regularizado o primeiro reforço, como eu disse aí, do Sampaoli. Boa, Pedro, muito obrigada pelas informações, ótima sequência de trabalho. E é óbvio, né, Renato, se o Flamengo está de olho no mercado nessa janela, também tem gente de olho ali no Flamengo para aproveitar, o Pedro trazendo muita gente também deve sair, é o natural essa mudança toda, essa mexida toda. Mas acho que da gente observar no mercado do Flamengo, acho que é esse movimento já de começar a dar uma rejuvenescida nessa equipe, já começar aos poucos trazer algo novo para esse Flamengo. Eu já vejo esse movimento já nas janelas anteriores. Eu acho que ele tem algo para a gente elogiar nesse sentido. Ele tem sido feito de forma gradual, antes dos contratos acabarem, ou seja, alguns jogadores, por exemplo, vão possivelmente deixar o clube no final do ano, mas agora nessa janela já está chegando. E assim, é legal como o Pedro fala da questão desta janela ser a janela do Flamengo. Porque o Flamengo se colocou nessa situação que hoje o Flamengo ele troca de igual para igual. De poder ir ao mercado grande. E na Europa e assim, e brigar. E mais, para tirar... E aí a gente fala sobre organização de clubes, sobre estruturação financeira. A parte boa também é que o Flamengo também não precisa vender seu jogador abaixo do preço.
Ao contrário, se quiser tirar daqui, a gente está organizado, aqui os caras ganham bem, ganham em dia, estão disputando o título. Se for para tirar daqui, tem que vir com grana também. Então isso coloca o Flamengo numa situação de quase igualdade. A gente vê a situação do Pedro, por exemplo. Isso preocupa a questão dos árabes já focar aqui também. Porque eles estão pegando o jogador do Chelsea, do Real Madrid, do Manchester. Agora, se eles começarem a vir para o Brasil, vai ser complicado até para o Flamengo. Porque a gente está falando 6 vezes mais. Que bom pro flamenguista, no caso, que o Pedro hoje está priorizando uma outra situação. E aí a gente fala, né, que é uma decisão muito pessoal. Se ele fala que ele vai também para ganhar 6 vezes mais, quem sou eu aqui na fila do pão para falar, não, você não tem que ir, fica, o Flamengo é muito melhor? Não. Ele tomou uma decisão, outros podem tomar outras. O mercado árabe, se vier em outros clubes, então, vai levar quem quiser. A sorte do Flamengo e o mérito, né, a competência é de estar organizado. Então, acho que essa questão da mudança de elenco, acho que os nomes que estão sendo apontados são bem interessantes. A questão do Rossi, ele me chama um pouco a atenção, porque foi um goleiro que foi contratado com um outro treinador e agora chega para um treinador que usa o goleiro com os pés. Não lembro de ver o Rossi em algum modelo que utiliza muitos pés, o Matheus está bem também, enfim. Mas é normal, o futebol é cíclico e o Flamengo tá buscando o que tem de melhor no mercado. Como eu sempre disse, às vezes exagera um pouco, acho que tem muita gente para uma posição só, mas faz isso porque pode, porque se organizou. A gente ainda vai falar do confronto do Flamengo pela Copa do Brasil, quartas de final contra o... Então foi isso, nação. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar seu like para nos ajudar. Compartilhe também o conteúdo para outras pessoas, amigos, familiares. E deixe aqui no comentário o que você achou sobre esse vídeo.